Todos, segundo período, Direito Administrativo, Regime Jurídico Administrativo, relembrando a todos para exercerem as atividades virtuais, desafio nota máxima e as atividades transversais para fins de pontuação. Tudo bem? E estamos finalizando agora um ponto de estudo do terceiro setor, falando das organizações sociais, além da organização civil, que são qualificações dadas pelo Poder Executivo a algumas associações pertencentes ao direito privado que não possuam finalidade lucrativa. E dentro desse parâmetro, que eu falei associações, e eu pedi para vocês pesquisarem a respeito das diferenciações, eu começo fazendo até uma pergunta que eu já vou dar a resposta na sequência, que é a seguinte: essas qualificações dadas pelo Poder Executivo, elas podem ser dadas apenas às associações ou podem ser dadas também às fundações? E a resposta é que é possível tanto às associações como também para as fundações. Tudo bem? No primeiro momento a gente pode tratar a respeito desse ponto, que talvez possa ter ficado obscuro. E tanto a questão das OCIP como também da OS, nós podemos ter essa qualificação dada pelo Poder Executivo às associações, como também para as fundações. A diferenciação é que associação é uma reunião, uma união de pessoas, enquanto que fundações é uma reunião de bens, tá? Ambas viram pessoas jurídicas de direito privado, podendo também haver a possibilidade de uma fundação ser uma fundação pública, né, sem prejuízo nenhum, o que não é o caso que a gente está estudando agora, porque para essa qualificação existir, ela tem que ser privada. Isso a gente viu lá no artigo 41 e no artigo 44 do Código Civil, tudo bem? E aí eu pedi para vocês também trazerem algumas diferenciações. E antes de nós tratarmos das diferenciações, a gente poderia ir para a própria conceituação. Começando da conceituação da OS, organização social é a qualificação jurídica dada a uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares e que recebe a delegação do poder público mediante contrato de gestão para desempenhar serviço público de natureza social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social. A entidade é criada como uma associação ou como uma fundação e, habilitando-se perante o poder público, recebe a qualificação. Trata-se de um título otorgado, portanto, e que pode, inclusive, ser cancelado pelo poder público. Conceituação essa trazida por Maria Silvia. E quando nós formos falar a respeito das OCIP, trata-se de uma qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo de fiscalização do poder público. Mediante vínculo jurídico instituído por meio de um termo de parceria. Então eu pedi para vocês tratarem da diferenciação, a gente já pega termos equivalentes, que são de iniciativa, são associações ou fundações de iniciativa privada. Vimos que é para prestar serviço de natureza social. Vimos que serão intitulações, qualificações conferidas pelo Poder Executivo, pelo Estado, a essas pessoas jurídicas. E agora nós chegamos à primeira distinção que, pela mera leitura, nós já conseguimos perceber, eu acredito que todos vocês também conseguiram perceber. Uma OCIP, para receber tal qualificação, ela sim o faz por meio de um termo de parceria. Então, termo de parceria, desculpe. Então, quando nós falamos termo de parceria, é o vínculo recebido pela associação, pela fundação, advinda do Estado, ok? Quero dizer, essa nomeação advém do Estado. A associação ou a fundação é uma privada, particular. Só que essa qualificação de OCIP, ela é assim atribuída a essa associação ou fundação privada por meio de um termo de parceria. E quando nós vamos falar das organizações sociais, não é um termo de parceria, mas sim é feito
É feita essa habilitação, conforme diz Maria Silvia, por um contrato de gestão. E vamos tratar um pouquinho da diferenciação aqui de contrato de gestão e termos de parceria. Parceria, desculpa, meu Deus do céu. Onde que eu coloquei a diferenciação para mostrar para vocês aqui? Bom, de fato, no exame da ordem, no concurso público, onde quer que venha, gente, o que vocês vão ter que memorizar é que o instrumento do contrato de gestão vai ser para a OS e o termo de parceria vai ser para o CIP. Memorizem a respeito disso, tá? Uma outra diferenciação, eu vou até pegar aqui a lista de vocês com a pontuação do primeiro bimestre e as pessoas que participarem nessa segunda aula aqui, a partir dessa segunda aula, eu já vou começar a colocar pontuação mediante participação. Eu também vou passar uma atividade até a próxima semana aí, dentro de 10 dias, quais serão as atividades que vocês terão que desenvolver, e isso eu vou colocar na unidade 1 na aula, que vai valer para a parcial 2. Todavia, a depender da participação do acadêmico, da acadêmica, ele já vai poder receber, inclusive, a pontuação máxima para fins da parcial 2. E aí, então, fica a pergunta, para quem puder participar da aula, é claro, quem tiver esse interesse, qual a diferenciação a mais que existe entre a OS e a OCIP? Uma diferenciação é que a OS qualifica-se por ato discricionário, que depende da aprovação do ministro de Estado ou titular de órgão supervisor regulador da área de atividade correspondente ao objeto social, ao passo que a OCIP, por ato vinculado do Ministério da Justiça. Então, a OS é discricionário e a OCIP é um ato vinculado. Bacana. E posso falar, não é à toa que os requisitos para uma OCIP são tão difíceis, né? A gente pode até aproveitar essa colocação para tratarmos até dos elementos para que se alcance a qualificação de OCIP por uma associação ou por uma fundação privada. Olha só, o artigo 3º diz: a qualificação, que nesse caso é tida por ato vinculado, a qualificação instituída por essa lei, observado em qualquer caso o princípio da universalização dos serviços no respectivo âmbito de atuação das organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. Então, qual vai ter que ser a finalidade prevista no estatuto dessa associação ou fundação? Promoção da assistência social, promoção da cultura ou promoção da defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação da organização de que trata esta lei, a promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata essa lei, a promoção da segurança alimentar e nutricional, a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, a promoção do voluntariado, a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, a experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, a promoção de créditos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar. Então vejam só, você que está se graduando em Direito,
eventualmente você pode vir a ser contratado por uma OCIP justamente para a promoção disso daqui, ó, uma promoção ética da paz, cidadania, dos direitos humanos e da democracia, desculpe, anterior, a promoção dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar. Porque para prestar uma assessoria jurídica, logo vai precisar de que alguém preste essa assessoria jurídica e você pode ser contratado por uma OCIP para você prestar esse serviço. Ou não? Claro que pode. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. E vamos finalizando aqui os estudos e pesquisa para o desenvolvimento e disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas por qualquer meio de transporte. Parágrafo único, para encerrarmos. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas por meio de doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços de intermediários, ou melhor, de intermediários, de apoio e outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins. Então, aqui colocando que a execução direta desses projetos, programas, deve se dar dessa forma aqui. Outra diferença é que a OS, a lei exige que a OS possua um conselho de administração, com representantes do poder público. E a OCIP basta que tenha um conselho fiscal. Então, a primeira tem que ter um conselho de administração e a segunda um conselho fiscal. Aproveitando, então, Marcos, a sua participação, vamos até ler a respeito do Conselho Fiscal que comenta a lei. O artigo 4º mesmo, ele perde a sequência, só vou abrir a porta para um acadêmico, só um segundo. Atendido o disposto no artigo 3º, exige-se ainda, para qualificarem-se como organizações da sociedade civil de interesse público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham. Aí vamos lá. Inciso 3. A constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de competência para opinar sobre os relatórios e desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitidos pareceres para os organismos superiores da entidade. Então, veja a constituição de um conselho fiscal. Então, dentro do que foi colocado aqui, uma outra característica muito gritante, né, e a gente vai voltar aqui que na OCIP basta um conselho fiscal, o que se difere aqui quando a gente fala da OS, olha só o que diz o caput da OS, do artigo 1º, referente à OS. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao... Olha só, vocês viram que nós fizemos a leitura de mais de 9 incisos, ali, de 10 incisos, quando a gente falou das OCIPs. Agora eu vou começar aqui, ó. Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, aqui, proteção e preservação da cultura e proteção e preservação da saúde. Então a gente leva à conclusão que uma diferença também é que existe uma abrangência maior entre pontos a serem defendidos, protegidos, buscados socialmente por uma OCIP do que numa OS. É mais abrangente. Num concurso público, num exame da ordem, etc., o que pode ser colocado é alguma previsão da OCIP que não existe na OS e eles colocarem que aquela situação é uma das atividades a serem exercidas pela OS. E, na verdade, vai estar falsa porque é uma atividade de uma OCIP e não de uma OS. Sendo certo que
Aqui a gente está buscando ver as diferenciações, mas tanto em uma quanto em outra, elas não nascem OS, elas não nascem OCIP. Elas buscam essa qualificação. Uma por ato discricionário, a OS, como bem foi colocado aqui, e a outra por meio de um ato vinculado. Ok? E aqui também, como já foi colocado com uma participação do Marcos, nós temos também que não existe apenas a figura de um conselho fiscal. E quando nós falamos a respeito da OS, o artigo 3º, que fica na seção 2, fala do Conselho de Administração. Existe algumas previsões, ou melhor, alguma força normativa para que haja mais do que um conselho fiscal. Gente, eu leio de forma rápida porque vocês vão poder pegar tudo isso daqui, ver novamente, pausar, e vocês podem fazer, eu já pedi para vocês anotarem qual é a legislação que nós estamos lendo em relação a cada uma, e vocês podem fazer oportunamente a leitura desses artigos novamente em casa, de forma pausada, sem problema algum, sendo certo que eu dou liberdade para vocês intervirem na aula. Professor, por favor, leia esse artigo de novo, é direito de vocês, tá? Artigo 3º, o Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuseram o respectivo estatuto, observados para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação os seguintes critérios: ser composto por 20 a 40% de membros natos representantes do poder público, definidos pelo estatuto da entidade, 20 a 30% de membros natos representantes das entidades da sociedade civil definidos pelo estatuto, até 10% no caso de associação civil de membros eleitos dentre os membros ou associados, 10 a 30% dos membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre outros de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, até 10% dos membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto, sendo certo que dentro desse elemento dos estabelecidos no Estatuto existem demais regramentos, os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 4 anos, os representantes de entidades previstos nas alíneas A e B do inciso 1 devem corresponder a mais de 50% do Conselho, algumas burocracias a mais, tá? Mas aqui sendo dito que não basta apenas um Conselho Fiscal, isso aqui tudo é para a formação de um Conselho de Administração. E o Conselho de Administração é mais um ponto que ele pode acabar sendo colocado como importante para vocês não errarem uma questão no exame da ordem, no concurso público. Quando se fala em conselho de fiscalização, nós falamos da necessidade dele em uma OCIP. Quando falamos de conselho de administração, não necessário na OCIP, mas necessário na OS, conforme os regramentos do respectivo estatuto. Tá bom? Eu vou até criar aqui. Ô Marcos, você que está super participante aí, caso queira colocar alguma outra diferenciação aí, porque a pontuação para ti já está garantida aqui na aula de hoje, tá? Mais alguma diferenciação que você anotou? Pablo, acho que foi o Aurélio que respondeu. O Aurélio? Falei errado aqui. É bom porque para anotação eu não posso, né? A segunda vez, então, foi o Aurélio. É que meu nome é Marco Aurélio, né? Uns conhecem por Marcos, outros por Aurélio. É que tem o Marcos Rodrigo também na turma, né? Então, entendi. Mas, Marcos, aproveita aí, participa, rapaz. Até porque o próprio salvo melhor juízo, a pesquisa rápida aí para diferenciação. Deixa eu ver. A OS fomenta suas atividades mediante formalização de contratos de gestão e a OCIP é termo de parceria, mas isso você já falou, né? Uhum. Outra aqui, ó, falou que a OS, elas foram idealizadas para substituir órgãos e entidades. A OS. A OCIP não foi idealizada para substituir órgãos e entidades de administração. Então, a OS substitui, né, órgãos e entidades, mas a OCIP não. A OCIP é só parceria.
Então, quer dizer que uma é uma delegação para... Existe a delegação, no caso da OS, e no caso da OCIP não existe delegação, é apenas uma parceria. Isso mesmo. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Vamos dar seguimento, então. Só porque eu acabei me esquecendo de formar uma planilha de pontuação. Mas aqui, está pronto agora. Pontuação parcial 2, até mudei a nomenclatura aqui. Parcial 2. A participação de vocês, então, eu vou anotando aqui as vezes de participação para pontuação, tá? Ok. Gente, como a gente viu, como essas pessoas jurídicas de direito privado, elas não nascem com essa qualificação, é óbvio que essa qualificação ela pode ser perdida ao longo do tempo, tá? Então é uma coisa bem simples, por mais que eu tenha o direito de recebê-las, por consequência eu também acabo perdendo. Eu cheguei em Tangará da Serra em 2011. Entre 2011 e 2004 ali, eu vi passar pelo exercício, 2004 ou 2005, não me lembro com exatidão, eu vi exercerem o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal, se eu não estou enganado, 5 pessoas. Questão ali de 2, 3 anos. Eu fui acadêmico de direito, fiz pós-graduação, advoguei, ainda advogo, né? Mas eu falo assim, naquela situação, já tinha passado já prestei concursos públicos lá no estado de São Paulo, e sempre fui uma pessoa estudante. Até hoje eu nunca parei, pra falar a verdade, desde 2003 para cá eu não paro de estudar. E eu nunca tinha visto uma situação no Brasil que tivesse passado por uma situação daquela que eu estava vendo acontecer aqui em Tangará da Serra. Em tão pouco tempo, 4, 5 pessoas exercendo a chefia do Poder Executivo Municipal. Eu falei, tá loucura, meu, que negócio é esse, hein? Caramba! Eu nunca tinha visto, fiquei surpreendido. E a primeira crise que teve política aqui, e que chamou a atenção da sociedade, foi com uma OCIP. Uma fraude, se eu não estou enganado, o que me vem à memória aqui é a questão de 6 milhões de reais desviados, era a denúncia. Eu não acompanhei o processo, não sei se houve condenação de alguém, etc. Mas a questão que aparecia na TV, a comunicação é que tinha havido um desvio por meio dessa OCIP, que recebia então o patrimônio, o valor, o benefício do Estado e acabava corrompendo esse dinheiro, que teria ocorrido um desvio de 6 milhões de reais. E o comentário que eu faço que para receber essa qualificação de OCIP hoje, na atualidade, é tão difícil por conta disso, porque muitas OCIPs, elas foram criadas já com uma intenção fraudulenta. É um comentário, tá, pessoal? É um mero comentário que eu faço aqui para vocês, caso alguém também queira comentar alguma coisa a respeito, mas é que acabou acontecendo, né, uma situação prática assim que eu vivi. Então, e eu já fui, inclusive, um associado de uma OCIP lá na minha cidade natal de Presidente Prudente, que eu era do controle fiscalizador lá. E o professor, Pois não? inclusive, houve essa mudança de nomenclatura justamente por conta dessas falcatruas, né? Não só aqui, como em vários estados, né? Vários municípios, porque antigamente era conhecido por ONG, Organização Não Governamental. Aí ficou tão desacreditado que eles mudaram, criaram a OS, que você está vendo aí, e posteriormente a OCIP. Você pode ver que uma lei é de 98, outra de 99, ou seja, é muito recente, né? E a OCIP, inclusive, com uma alteração, uma complementação legislativa aqui de 2019. Realmente, mudança. Por isso que eu falo que o Brasil é um estado muito novo ainda. É um estado, assim, criancinha, né? De república aqui não deu nem 200 anos ainda, né?
Muito novo o Brasil. E a gente vai evoluindo, né? Terminamos, E é então. uma, e é uma coisa tão, assim, como que se diz? A gente não sei. É de se desconfiar, porque a Amazônia, por exemplo, onde tem muita riqueza, tem um monte de OCIP, de organização, seja lá o que for, né? É ONG, Uhum. né? Tradicionalmente. E o Nordeste, que é muito maior e tem muito mais gente, mas é pobre, lá não tem organização social. Né? É interessante isso, né? Mas é notório por quê? Sabe por que que é notório? Porque é o seguinte, num espaço onde você consegue fazer a pesquisa da maneira como pode ser feita na Amazônia, nessa área, é muito maior do que quando a gente fala do Nordestão, assim, aquele que não cai chuva, né? Por mais que existem diversos estados que não, que seria o deserto e que tem produção, a Índia, né? Por exemplo, é, salvo algum engano, mas vamos lá. E o recebimento de doações para manutenção dessas OSs, que popularmente a gente chama de ONG, a gente teve o nosso chefe do Poder Executivo, o presidente da República, criticando, foi o Brad Pitt, não foi? Criticando um artista hollywoodiano por conta que ele ficava, ou era o DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, ou o Leonardo, DiCaprio. Eu até bloqueei o DiCaprio, né, no meu Instagram, depois que eu fiquei sabendo disso aí também, que ele fica financiando esses negócios aí. Brincadeira. Mas é isso. Então, para essa finalidade de pesquisa, tem muito mais a se descobrir, é muito mais do que até só proteger, porque nenhuma OS vai ter capacidade de proteger, né? A Força Armada, essas coisas todas, a gente vai estudar um pouquinho de poder de polícia, só lembrando do nome aqui, mas o que que eu vou pesquisar numa área deserta, sabe? Então, as pessoas que são sujeitos de direito, nesse momento acabam não recebendo esse aparato de pesquisas. O que que eu posso fazer aqui para melhorar o solo? Essas coisas todas, mesmo que já tenha o conhecimento de outros estados, é, pelo vai acabar não dando o número de votos pelo número de dinheiro que tem que se investir para ficar pesquisando e atuando praticamente no Nordeste. Então, eles acabam investindo em algo que eu uso menos pessoas nas pesquisas, em um lugar que eu encontro uma variedade de como encontrar um resultado para aquela pesquisa. Então, esse é o porquê. E é uma área de preservação assim, mundial. Então, chama a atenção de todos, porque deserto você encontra em vários lugares do mundo agora. Essa área de meio ambiente como a gente tem no Brasil é só no Brasil, grosso modo falando, né? Eu acho que é isso o porquê, viu? Eu acho. Achismo, né? De achismo. nada a ver com o nióbio, o diamante, ouro que tem lá, né? Nada a ver. Né? Ah, então, Brasil, né? Não, com certeza também tem isso daí. Com certeza. Para quem vê a TV paga aí, com certeza. Vamos dar continuidade agora, então, pessoal. E nós terminamos, então, vamos lá para o plano de ensino, só para ficar mais claro, para vocês saberem mais o que vocês estão estudando. Nós já terminamos a respeito da introdução, a respeito do próprio direito administrativo. Finalizamos a respeito das autarquias, membros, ou seja, da administração pública indireta. Já finalizamos agora, então, o terceiro setor. E agora nós vamos para um ponto que se chama de forma geral, se chama atos administrativos. Vamos lá. O termo geral, na verdade, seria atos da administração, mas aqui está sendo colocado como atos e poderes administrativos. Dentro dele foi colocado autarquia, essas coisas, né? Mas o que a gente vai estudar mesmo agora é a conceituação, é a introdução em relação aos atos da administração. Então, se fosse para vocês colocarem em letras garrafais para vocês saberem o que vocês estão estudando a partir de agora, é atos da administração. Atos da administração.
Atos da administração. Então, no plano de ensino, a gente para de estudar, então, as pessoas jurídicas, estudamos de pessoas jurídicas desde a União, desde os estados, não que estudamos, né, mas tratamos de estado, Distrito Federal e municípios, tratamos eles pertencentes à administração pública direta, tratamos também das pessoas jurídicas da administração pública indireta, falamos um pouquinho da possibilidade ali de a administração pública também se valer de serviços externos, com parceria, que a gente vai ver, inclusive, na licitação, basicamente os de segundo setor. E nós falamos do terceiro setor, da OS e da OCIP, e agora, ao invés de falarmos dos processos de licitação, parceria, etc., vamos seguir aqui o que está na sequência, que é justamente atos da administração. E ali na sequência, no próprio plano de ensino, olha só o que ele fala. Atos da administração, atos administrativos. Na verdade, é colocada até a questão da conceituação entre atos e fatos jurídicos, validade e eficácia, requisitos e elementos do ato administrativo, pressupostos dos atos administrativos, como pressupostos de existência, pressupostos de validade, como sujeitos, motivo, motivação, requisitos procedimentais, finalidade, teoria do desvio do poder, causa, formalização, silêncio no ato administrativo, atributos dos atos administrativos, classificação dos atos administrativos quanto à natureza, quanto à estrutura, quanto aos destinatários do ato, quanto ao grau de liberdade, quanto à função, quanto aos efeitos, quanto ao resultado, quanto à situação de terceiros, quanto à composição da vontade, quanto à natureza, quanto à espécie, os procedimentos ou processos administrativos, revogação, coisa julgada administrativa, invalidade dos atos administrativos, regime jurídico dos atos administrativos, nulos ou anuláveis, comparação dentre eles, diferenças entre revogação e invalidação. Um pouco disso a gente falou já. Quando a gente falou aqui de invalidade do ato administrativo, quando a gente falou em revogação e invalidação, nós chegamos a tratar a respeito de procedimento, né, do processo administrativo. Falamos um pouquinho disso aqui, não falamos do ponto, porque nós tratamos desse ponto aqui embaixo quando nós falamos da fiscalização. E na interna existiu aquela questão de nós falarmos dos processos administrativos, né, que eu chamava de procedimento. Vamos lá para o ponto inicial, gente. E a gente vai começar o ponto inicial desde já, na primeira parte, falando assim, atos e fatos jurídicos. Quando a gente estuda em atos e fatos dentro do direito civil, o que a gente diferencia? Quando alguém fala assim, um ato civil é um ato que gera um efeito jurídico no âmbito civil. Quando a gente fala um fato civil, é um fato por meio da natureza, sem a força humana, sem o poder humano, que aconteceu e gerou um efeito jurídico. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, pô, caiu um raio, esse fato foi um fato jurídico? Não, porque é um mero raio. Caiu um raio, relampejou. Que fato jurídico? Nenhum, fato jurídico nenhum. Agora, imaginamos, caiu um raio e matou um gado, matou uma cabeça de gado. Opa, então existia um fato jurídico, porque alguém tinha um patrimônio e deixou de ter aquele patrimônio. Veja, então quando a gente fala em fato, ligado àquela questão a questões da natureza, se a gente fala agora para a questão do direito administrativo, pô, eu sou um sujeito que meu sonho era passar para ser membro do Ministério Público, eu queria virar um promotor de justiça. Poxa, passei no concurso, vou chamar todos para um baita churrasco. E no churrasco, fazendo lá aquela carne gostosa. E de repente, não é que eu de tão feliz, Deus me abençoe, tomara que não, né? O evangelho fala assim, tá amarrado, né? Mas fala assim, eu morri. Tão feliz que eu estava. Morri de felicidade. Me deu um infarto. Bum. Um agente público acabou de falecer. Acabou de morrer.
Logo, ocorreu um fato jurídico, um evento da natureza, ele morreu. E quando a gente fala em ato administrativo é diferente. Pô, recebi uma multa, sabe? Um ato administrativo, ó, estou determinando que o toque de recolher aqui em Tangará da Serra. Então, fato administrativo e ato administrativo têm as suas diferenciações. E a gente, quando vai estudar o ato administrativo, na verdade, a gente deveria falar atos da administração como gênero e ato administrativo como uma das inúmeras espécies de atos da administração, que é o primeiro ponto que vocês devem saber isso. Embora se fale em ato administrativo, o correto seria falar em atos da administração. Esse é o termo geral, e em que eu coloco dentro o ato administrativo. E eu já fiz essa diferenciação entre ato administrativo e fato administrativo, sendo certo que eu posso parafrasear a tudo aquilo que nós já estudamos no direito civil e apenas colocar que é um ato que vai gerar um efeito dentro do âmbito da administração pública, ao invés de falar do âmbito dentro do direito civil. E fato administrativo da mesma forma, ao invés de falar que é uma repercussão no âmbito privado, é uma repercussão dentro do âmbito da administração pública. Então, dessa forma. E quando eu falo agora dos atos da administração, e agora a gente começa, hein? Agora a gente começa. Agora a gente começa e agora a gente vai provavelmente ter um alongamento do nosso estudo, prejudicado pelo feriado da semana passada, mas que a gente vai dar um segmento e provavelmente vocês vão ter que ficar vendo e revendo essa aula, lendo e relendo o material, para vocês acabarem pegando todo o conteúdo, porque como eu vou passar com celeridade, é isso que eu digo para vocês, tá bom? Relembrando que eu dou autonomia, eu confiro a autonomia para vocês me pausarem quando vocês acharem necessário. Ok? Então vamos começar a tratar dos atos da administração pública. Eu quero que vocês façam as seguintes anotações quanto à sequência do material. Ok? Anote aí, conceituação, de atos administrativos, conceituação de atos administrativos e sua diferenciação de fatos administrativos. Conceituação, ou seja, definição de atos administrativos e diferenciação entre eles e fatos administrativos. Ok? O segundo passo, coloquem o seguinte: atos de direito privado, na linha de baixo, atos materiais, na linha de baixo, atos de conhecimento barra opinião barra valoração, atos de conhecimento barra opinião barra valoração, na linha de baixo, atos políticos ou de governo,
atos políticos ou de governo. Na linha de baixo, contratos. Na linha de baixo, contratos. Na linha de baixo, atos normativos. Atos normativos. E na linha de baixo, atos administrativos propriamente dito. Atos administrativos propriamente dito. Ditos. Ditos, né? Propriamente ditos. Anotaram aí? Espero que sim. Eu vou pegar aqui no portal de forma bem rápida, gente. Só acabou caindo aqui, mas já estou chegando. Mudei de internet, graças a Deus a internet ficou boa. Agora é formatar o computador, porque, meu Deus do céu, tomara que seja isso. Ó, eu entrei, nós estamos, gente, hoje no encontro 13. O encontro, de fato, hoje é o encontro 13, mas por conta aí às vezes, do retardamento da aula, essas coisas, até por feriados, eu postei no encontro 10. Então, vai na pré-aula do encontro 10, toda a definição disso que eu passei para vocês, toda a definição, eu coloquei alguns pontos. Se você for agora no seu portal, entrar na aula 10, na pré-aula, eu quero que você coloque a definição de todos esses pontos que eu comentei com vocês agora. O que eu quero que vocês coloquem segundo o entendimento de vocês, coloque palavras-chave, coloque algumas frases, não quero que vocês copiem da forma como está no material, tá? Acabei me valendo de um material aqui, que é um material particular meu, de minha própria fonte de estudo, e postei para vocês aqui no portal. Então, o que eu vou querer de vocês? Eu quero que vocês, dentro do ato administrativo, vocês coloquem a conceituação, a diferenciação que eu expliquei para vocês aqui a respeito de fato e ato administrativo, a própria definição de ato do direito privado, atos materiais, atos de conhecimento, atos políticos ou de governo, isso tudo para vocês terem uma noção do que a gente vai estudar. Não vamos falar sobre todos eles, né? Mas é para vocês entenderem a nomenclatura diferenciada de cada qual. Vou passar para vocês aí, gente, 10 minutos para vocês resumirem isso daí. E depois eu faço um apanhado bem rápido, tá? No próprio material de vocês, então, coloque aí as definições de todos esses pontos que eu pedi para vocês escreverem no caderno agora, tá? E, estou aqui à disposição.
Ô Pablo, eu criei um grupo, tá, do direito administrativo. Aí quem quiser entrar, eu estou enviando o link. Aí eu coloquei você lá como administrador para.
Vamos lá então, pessoal, porque vocês já estavam com o material, já na verdade já está no portal, eu só queria que vocês soubessem tratar de um pouco da diferenciação, e a gente já vai terminar essas definições aqui para nós darmos entrada justamente nos requisitos / elementos requisitos, vamos assim chamar, dos atos administrativos. Não vou me alongar aqui na diferenciação entre ato e fato administrativo, porque eu já fiz o comentário para vocês. Não vou me alongar também em falar que atos da administração é o termo geral, cuja espécie, dentre outras tantas, é o ato administrativo. E temos aqui uma primeira nomenclatura de ato de direito privado, atos de direito privado que a doutrina entende, que alguns atos praticados pela administração pública não são atos administrativos porque praticados em situações de igualdade das partes, né, sob o regime jurídico do direito privado, a exemplo de um contrato de locação. Então, por mais que temos a primazia do interesse público, por mais que tenhamos o princípio da legalidade, nós temos que levar em consideração o fato de, em algumas circunstâncias, haver uma discrepância e um dever de respeito à livre concorrência. E o exemplo disso é, então, que um contrato de locação vai seguir as regras do direito privado, mesmo envolvendo a administração pública. Atos materiais constituem mera execução de comandos anteriores, sem carga decisória, como serviços de reforma, exemplo, atos de um gari na limpeza. Então, atos materiais, no direito processual, nós chamamos isso de atos ordinatórios. Só para vocês parafrasearem aqui. Atos materiais no direito administrativo que nós chamamos no processo civil de atos ordinatórios. Professor, mas eu nunca ouvi falar esse nome de atos ordinatórios no processo civil. Então, eu vou explicar para vocês, só para vocês relembrarem e memorizarem a respeito de atos materiais da administração pública. Vamos imaginar que o juiz emitiu uma decisão. A decisão do juiz foi a seguinte: intime o réu, o requerido, a requerida, da penhora. Aí o juiz deu essa decisão, os autos saem do gabinete, vai para a vara correspondente e o gestor daquela vara, o escrevente, tá? Ele chega para um dos seus responsáveis que ele está ali gerenciando dentro daquela vara e fala assim: espeça o mandado de penhora. O que aquele subordinado, aquele assessor vai acabar fazendo ali na vara? Ele vai pegar o nome, vai pegar o código, vai ver quem que é a parte requerente, quem que é a parte requerida, por exemplo, quem que é a parte exequente, quem que é a parte executada, qual que é o bem que está sendo penhorado, e ele vai escrever mandado de penhora, avaliação e blá blá blá, né? Vai colocar requerente, qualificação, vai colocar lá exequente, parte executada, bem, qual que é o patrimônio, vai colocar finalidade, e ele vai expedir ali um mandado. Esse mandado, a prática de expedir esse mandado é um ato ordinatório. A pessoa lá, o escrevente, o estagiário, fazer aquele mandado ali de penhora, aquela execução, é um ato ordinatório. Entenderam? Quando você chega no processo, eu quero protocolar, aquele protocolo, ó, vem aqui, faz a maquinazinha ali, esqueça esse barulho, hein? Aquilo é um ato ordinatório. Entenderam, gente? Então, quando a gente fala no direito administrativo, atos materiais são esses atos de execução, realização do que fora decidido, tá? A execução não tem força decisória. Olha só, aquele ato ordinatório, o juiz já tinha decidido. Fazer o mandado não tem força executória nenhuma, tá? Atos de conhecimento, opinião, valoração também não constituem atos administrativos por não produzirem efeitos jurídicos imediatos, tá? Os atos de conhecimento são, por exemplo, emissões de certidões, atestados, ok? Segundo a doutrina, atos de opinião não seriam também atos administrativos. Exemplo, suponha que um procurador municipal, numa ação de improbidade, o Google está conversando comigo aqui, gente. Eu moro sozinho não, tem o Google aqui, minha parceira aqui.
Não seria ato administrativo. Exemplo, o procurador municipal, na ação de probidade, vai ser considerado pelo juiz, no caso, o prefeito que abriu a licitação e o ignorou. Ok, logo produz, então, efeitos jurídicos, sendo também ato normativo. Na verdade, algumas discrepâncias aqui na questão entre atos de conhecimento, de opinião e valoração. E, por fim, a doutrina diz que atos de valoração não é um ato administrativo, pois não produz efeitos imediatos. Então, aqui, atos materiais não são atos administrativos, atos de conhecimento, opinião e valoração não são atos administrativos. Para a parte da doutrina, ato de direito privado também não é ato administrativo. Atos políticos de governo. Gente, a gente quando vai ler uma norma constitucional, a gente tem que fazer uma análise. Quando a Constituição atribui uma competência para o Poder Executivo, ele está atribuindo uma competência para atos de governo ou para atos da administração pública? Então, tem que haver essa diferenciação também aqui quando a gente fala que o chefe do Poder Executivo ele foi eleito politicamente. A nossa própria Constituição é um documento de organização política do Estado. Então, eu não gosto de direito político, então não reclama. Eu acho que eu não deveria votar, não deveria ser obrigado. Então, você não poderia nunca emitir opinião de ser contrário ao prefeito, de o governador está errado, nunca poderia reclamar porque ficou quieto. E a pessoa que fica quieta, no meu entender, está aceitando tudo, está concordando com tudo. É uma crítica construtiva que eu faço, porque a gente, talvez muitos não saibam, mas nós vivemos numa organização política. Eu nasci numa organização política e eu tenho o dever de me manifestar politicamente. Não é só um direito, é um dever, pensando não egocentricamente, não no interesse individual, mas pensando sempre no interesse coletivo. Então a minha participação é necessária. Eu não quero me manter inerte, né? Dando continuidade aí. Atos políticos e atos de governo. Quando fala de política, é acabar, né? São aqueles praticados por órgãos constitucionalmente previstos com ampla discricionariedade, cujo objeto é primordialmente a definição do ordenamento político do Estado. Esses atos estão sob o regime do direito constitucional. Então, nesse caso, quando a gente fala de atos políticos, nós não vamos ficar aqui falando que é um ato do direito administrativo, a gente vai falar que é um ato de competência do direito constitucional, é um ato de governo. E existem as diferenciações que nós, dentro do direito administrativo, devemos diferenciar, devemos saber quanto direito constitucional e direito administrativo. Caso vocês queiram também, eu posso até oportunizar alguns rolos diferenciadores. E tem quem entenda, gente, eu sou contrário, né? Há quem entenda que contratos não seriam atos administrativos, mas aí eu pergunto para vocês, qual foi a diferenciação entre ato administrativo e fato administrativo? É que ato administrativo ele gera o efeito jurídico administrativo. Então tá bom, um contrato administrativo não gera efeito jurídico? Claro que gera. Então, no meu entender, nem todo ato administrativo é um contrato administrativo, mas no meu entender, todo contrato administrativo, ele é um ato administrativo. É a forma de dizer, tá, pessoal? Ele é um ato administrativo. Ok? Só nessa pensativa, quando eu falo assim, e o contrato de locação, então, que não vai poder seguir as regras do direito administrativo, né? Fica aí a pergunta, né? Por isso que a doutrina vem, parte da doutrina diz que contratos administrativos, apesar que se eu estou falando de contratos, se eu estou falando que um contrato é administrativo, é porque aquele ato é administrativo, né? Se o contrato não for um contrato administrativo, tem a discussão mesmo, e é por isso que aqui está colocado no material que contratos para parte da doutrina não se refere a ato administrativo. Então vai depender muito das circunstâncias para dar essa emissão de opinião. Ato normativo. Ato normativo, há ainda quem diga que atos normativos praticados pela administração pública não são atos administrativos porque possuem efeitos tão somente gerais e abstratos. E na verdade, um ato administrativo, ele deveria, então, portanto, gerar efeitos imediatos, né? E atos administrativamente propriamente ditos, nesse caso, devem ser considerados, sim, como atos administrativos, por lógico. Alguém quer se manifestar antes da gente encerrar? Na verdade, eu vou aqui para finalizar a gravação. Tomara que eu tenha me lembrado de começar a aula gravando, lembrei sim. Termino a gravação aqui, gente, e fico aqui à disposição da pergunta de